Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Eu gostaria que os irmãos abrissem no Salmo de número 3. Este salmo será o nosso salmo nesta noite. E Deus tem muita coisa para nos ensinar. Salmos de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quando com a minha voz, clamo ao Senhor. E Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim. De todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Vamos orar mais uma vez, agora em reverência à palavra de Deus. Senhor, estamos aqui diante da tua voz, e o meu clamor e pedido é que o Senhor fale enquanto eu falo e pregue enquanto eu prego. Que a exposição da tua palavra possa nos consolar, nos exortar e nos ensinar sobre a tua abundante graça, salvação e misericórdia. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. O Salmo de número 3 abre uma sessão de lamentos. A primeira sessão de lamentos no livro de Salmos. Essa sessão começa no Salmo de número 3 e termina no Salmo 7. São lamentos individuais do rei Davi. Este salmo nos mostra a salvação do Senhor. Este salmo é a prova de que o Senhor é rico em misericórdia. Conhecemos muito bem a realidade do pecado, do nosso pecado. Mas a realidade não nos prepara para certos tipos de traição, não é verdade? No filme O Rei Leão, e espero que você já tenha assistido esse filme. No filme O Rei Leão, ninguém estava preparado para aquela cena de traição. Quando Scar, no momento em que Mufasa grita por ajuda, se aproxima de seu irmão e rei, aparentemente para salvá-lo, e diz a frase: vida longa ao rei. Em seguida, Scar empurra Mufasa para a morte. A traição de Scar contra seu irmão é um dos momentos mais chocantes do filme, que com certeza marcou a nossa infância. Nós não estávamos preparados para aquela cena. E Mufasa também não estava preparado para aquela traição. Como eu disse, a realidade do pecado
não nos prepara para certos tipos de traição. Este salmo está ligado ao drama histórico em que Davi é traído por seu filho Absalão. Nele enxergamos os vários tons dessa narrativa que caminham entre a traição dos homens e a proteção divina. 2 Samuel, capítulo 15, verso 18. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta lá em Samuel, em 2 Samuel, capítulo 15, nós vamos... Este texto é um dos textos base do nosso salmo. Na angústia da disciplina do Senhor, lugar onde muitos peregrinos já se perdem, o rei expressa sua confiança em Deus. Meus queridos, o perdão de Deus é o único lugar seguro diante das consequências do nosso pecado. O nosso texto, o nosso salmo, começa com uma oração e ele também termina com uma oração. Davi nos diz assim no salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Só até aqui. Os primeiros 2 versos do nosso salmo revelam a verdade da inimizade humana. O pecado trouxe uma inimizade. Ao invés de caminharmos como amigos, por muitas vezes caminhamos como inimigos. Se a temática do Salmo 2 é a coroação de Davi, o Salmo de número 3 tem como tema um golpe de Estado, como consequência do pecado de Davi. A traição de Absalão, seu filho, Aitofel, seu conselheiro mais sábio e avô de Betseba, somada com as acusações de Simei, o benjamita, mostra como os inimigos de Davi haviam se multiplicado. O pecado de Davi o encontrou. O salmo de hoje marca a consequência do pecado de Davi. O lamento individual do rei é porque Deus é um Deus justo, mas também misericordioso. Essa série de lamentos entrelaça oração com súplica. E eles nos ensinam a beleza e a importância de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Vocês se lembram da história da fuga de Davi de seu próprio palácio? Quando no escuro da noite ele passou pelo ribeiro de Cebrom, avançando rumo ao deserto de Judá para fugir da morte. Vocês se lembram dessa história? Samuel nos diz que nesta noite escura toda a terra de Jerusalém chorava. 2 Samuel 15, versículo 23. A terra, o povo estava triste, porque o seu rei estava em fuga. A consequência do pecado de Davi contra Batseba e Urias chega ao palácio. O primeiro filho que Davi teve com Batseba morre. E depois do luto vem a imoralidade sexual e a espada. Observe como a sexualidade ilícita, o assassinato e a intriga marcam a vida da família real.
Os filhos de Davi seguem o seu mau exemplo. Amon, dominado pelo desejo ilícito, se torna um louco pervertido e força sua irmã Tamar a se deitar com ele. Amnon podia muito bem ter pedido a mão de Tamar em casamento, mas o pecado da imoralidade conduziu o filho do rei a cometer incesto. 2 Samuel 13, do verso 14 a 15. O pecado de Davi, por não julgar com justiça o incesto que seu filho mais velho cometeu, traria o assassinato para dentro de sua casa. Passados 2 anos, Absalão, como vingança, monta uma armadilha e assassina Amnon. Absalão vinga sua irmã Tamar. A ira de Absalão progrediu em 2 anos, da amargura ao assassinato. E como se isso não bastasse, 4 anos depois, Absalão tomaria o trono e buscaria matar seu próprio pai. Cuidado, o pecado que cometemos sempre virá acompanhado de suas consequências. Amnon comete imoralidade sexual e Absalão torna-se um homicida cheio de perversidade e amargura, como previu o profeta Natã. A sexualidade, o assassinato e a intriga se multiplicaram na casa de Davi. 2 Samuel 12, do verso 10 a 12. Os nossos pecados, meus irmãos, afetam todas as pessoas ao nosso redor. Nós não temos controle sobre as consequências que os nossos pecados podem gerar. Nós não temos. Davi sabe que a multiplicação dos seus inimigos é fruto do seu pecado, e agora o rei está sem seu trono. O versículo de número 2 do nosso salmo diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quando Davi acabou de sair da cidade de Jerusalém, deu ordens a Zadok, sumo sacerdote, e a Abiatar, para que levassem a arca da aliança de volta para Jerusalém. A arca representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Quando os sacerdotes voltam, quando eles retornam com a arca da aliança para Jerusalém, os inimigos de Davi concluem que o favor do Senhor tinha se afastado do rei. Afinal, tudo que estava acontecendo com Davi era o fruto do seu pecado. Essa é a conclusão dos inimigos. Quando Davi nos diz aqui, no versículo 1 e 2, que os seus inimigos se multiplicaram e que agora eles dizem que o favor do Senhor, a presença de Deus, a salvação do Todo-Poderoso tinha se afastado da sua presença, Ele está nos mostrando a fidelidade de Deus. Enquanto os inimigos diziam que o Senhor não estava com Davi, Davi conclama a fidelidade do Senhor. Os muitos inimigos do rei festejam um golpe de Estado. A oposição numerosa agora se torna acusadora. Simei, o benjamita, enquanto Davi saía de Jerusalém, lançava maldições sobre ele, gritando: fora daqui,
Fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado da casa de Saul, cujo trono você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu porque é assassino. Segundo a Samuel 16, do verso 5 a 8. As consequências do pecado de Davi são um problema por detrás deste salmo. Por muitas vezes, o nosso entendimento sobre a misericórdia de Deus é errado. Entendemos misericórdia como um salvo-conduto que nos livra de todas as consequências do pecado que cometemos. Talvez seja este o motivo de sermos tardios em nossa confissão e arrependimento. Pecamos compulsivamente e conscientemente porque deixamos de acreditar que o nosso Deus é fogo consumidor, é justo e santo. Talvez você já tenha um horário marcado para pecar essa semana. Talvez você esteja esperando apenas o culto terminar. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ceifará. A salvação em Cristo Jesus não nos exime de todas as consequências dos pecados que cometemos, e muito menos nos esconde da disciplina, da vara do Senhor. Todo pecado, seja ele qual for, é acompanhado de consequências. O pecado nos afasta de Deus, ele nos torna tolos, maliciosos, ingratos, imorais, impuros, cheios de rixas, discórdias e divisões. E isso afeta a todos ao nosso redor. Se entregar às obras da carne custa muito caro, meus irmãos. Muito caro. O rei está em fuga. Seus inimigos tornaram-se numerosos. A acusação tornou-se a companheira de Davi. No dia em que as consequências dos nossos pecados nos encontrarem, quando o fruto da nossa injustiça brotar, qual será o nosso refúgio? Quando o Senhor pesar a mão sobre nós por causa do nosso pecado, em quem depositaremos a nossa esperança? É muito grato olhar para a Escritura e se identificar com aquele que sofre injustamente. Ele está sendo perseguido pelo Evangelho. Ele está sendo perseguido por sua fidelidade ao Senhor. Mas quando o Senhor pesar a mão sobre nós, por causa da nossa injustiça, por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros e pecados conscientes que cometemos, onde buscaremos refúgio? Nós temos duas opções. A primeira é de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, confiando em sua justiça generosa. A outra opção é a transferência de culpa. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. A transferência de culpa é um fenômeno onde uma pessoa, ao invés de assumir a responsabilidade e consequência dos seus erros ou falhas, tenta imputar sua culpa a outra pessoa ou a um fator externo. Não, pastor, eu mirei, mas... Pastor, eu adulterei, mas...
Pastor, eu roubei, mas os nossos pecados nunca serão justificados pelas circunstâncias. A explicação não pode gerar justificação. Confiar que as circunstâncias nos absolverão é loucura e engano. Assim como um lobo não pode guardar um rebanho de ovelhas a salvo sem as devorar, as circunstâncias não podem nos salvar do salário do pecado. O restante do salmo nos revela onde o rei depositou a sua confiança. Ao mesmo tempo que nos convida a confiar na justiça de Deus, que denuncia os nossos pecados, não tape os seus ouvidos quando a lei denunciar o teu pecado, não relativize a palavra de Deus, não dê continuidade ao teu pecado, porque com certeza o resultado dos teus pecados te alcançará. Porque o Senhor é justo, meus irmãos. Não é só confessar os pecados e está tudo bem. Nós confessamos, mas as consequências, elas nos acompanharão, talvez por muitos anos. A denúncia de nossos males deve gerar o fruto do arrependimento e da viva esperança. Essa é a temática do restante do Salmo. No versículo 3, Davi nos diz assim: qual é a resposta de Davi para a acusação, para a multiplicação dos seus inimigos? O versículo 3 nos mostra: porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Caso o teu pecado, aquilo que você cometeu em secreto e que tem cometido, por um tempo, te leve a ser um imoral e um tirano, você confiará no perdão do Senhor como suficiente? Confiar em um Deus santo e justo também significa contemplar as consequências de nossos pecados como uma disciplina de amor e graça. Na angústia da disciplina do Senhor, lugar onde muitos peregrinos já se perderam, o rei expressa sua confiança em Deus. Davi merecia a morte. O texto que iniciou o nosso culto diz assim: Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã responde: também o Senhor o perdoou o seu pecado. Você não morrerá. O perdão do Senhor nos ensina a lidar com a culpa e consequências de nossos pecados, sem que eles nos levem ao desespero. O salvo em Cristo não pode ser levado ao desespero quando as consequências dos seus pecados ou do seu pecado te encontrar. Todo pecado que cometemos é digno de morte eterna, porque afronta a santidade de Deus, expressa na lei.
A quebra dos mandamentos exige derramamento de sangue. Só o perdão de Deus, concedido em Cristo Jesus, pode gerar em nós, pecadores, a paz que excede todo entendimento e acusação. A graça de Deus conduz o rei da humilhação à exaltação. O desespero só pode dominar um homem que confia em suas forças. Mas ele nunca dominará um homem que confia em Deus. As consequências do nosso pecado podem muito bem bater em nossa porta. Mas tais consequências nunca nos conduzirá à morte eterna. Pois aquele que confia no Senhor nunca morrerá eternamente. É bem verdade que as boas obras acompanham o salvo, mas não como objeto da sua salvação, e sim como fruto da salvação que Deus imputou, atribuiu a ele. O objeto da nossa salvação é Cristo Jesus. É o Espírito dele que nos faz perseverar em boas obras. A diferença entre Davi e Saul é a graça salvadora de Deus, capaz de declarar perdão a um rei adúltero e assassino. É a graça, meus irmãos, que faz diferença entre nós e o ímpio. É só a graça. Mas não use a graça do Senhor como uma desculpa para pecar. Não se atreva a blasfemar contra a cruz de Cristo. Este não é um padrão de um salvo. Deus nos salvou do pecado. Não nos salvou para pecarmos, mas para vencermos o pecado. A doutrina da eleição é o único remédio apropriado para nós quando sofremos as consequências de nossas escolhas pecaminosas. Pois essa doutrina bíblica que nos revela a excelência da providência no sacrifício do Cordeiro, que nos livra da ira vindoura. Por breve tempo, parte de nossas aflições pode, de fato, ser consequência de nossos pecados. Mas a excelência da cruz de Cristo é eternamente melhor e mais duradoura. Ela faz tudo novo. Por breve tempo, em nossa caminhada, nós podemos sofrer o resultado das nossas más escolhas. Mas este resultado não pode tirar a salvação que Cristo Jesus nos deu. Foi a oração de Jesus por Pedro que não deixou o velho apóstolo perdido em seu remorso. O fato de Pedro ter negado a Cristo não poderia mudar o fato de Jesus o ter escolhido como um vaso para derramar a sua abundante misericórdia e graça. Somente o perdão de Deus eleva e exalta a cabeça de pecadores como eu e você. Não é a nossa bondade. Deus não veio resgatar heróis, mas sim vilões. Esta é a mensagem do Evangelho. Você não é uma boa pessoa. Nós somos como Davi, pecaminosos. Meus irmãos, existem 2 decretos aqui. O decreto de Absalão, que com o seu exército persegue o próprio pai para matá-lo, buscando satisfazer a sua ira pecaminosa. E o decreto do perdão de Deus. Quando o acusador
nos alcançar. Confiaremos no perdão de Deus e declararemos que o Senhor é o nosso escudo, ou daremos ouvidos às palavras enganosas dos nossos inimigos, quando o acusador nos alcançar? A graça do Senhor nos liberta da culpa que conduz à morte. Isso é maravilhoso. Quando a lei nos acusa, é para nos conduzir ao arrependimento e assim nos desligar daquele pecado por meio de Cristo Jesus. Davi, pecador como nós, nos ensina a descansar na suficiência do perdão de Deus, ao mesmo tempo que assumimos e lidamos com o resultado do nosso pecado. A graça de Deus se manifesta salvadora porque o pecado que era para a morte se tornou disciplina para a vida. Quando Deus nos acusa, quando Deus nos exorta, é para gerar em nós santificação e não morte. O versículo 5 do nosso salmo é o ponto central da poesia. A confiança em Deus permite que Davi durma em meio ao campo de batalha. Deus exalta o pecador arrependido e mesmo diante das consequências do nosso pecado, Ele escuta as nossas orações e nos responde. Davi diz aqui que o Senhor não só levanta, mas o Senhor também é aquele que responde à oração de Davi. No versículo de número 4, Davi diz que com a sua voz ele clama ao Senhor e o Senhor o responde. A resposta do Senhor nos concede paz, enquanto os nossos inimigos montam acampamento. No dia em que Deus nos perdoou, Ele se tornou para nós ouvido, proteção, salvação, descanso e paz. Deus sempre será para nós defesa, escudo, proteção, honra e alegria. É Deus que nos exalta. É Deus que nos levanta. É Deus que não deixa que aquele pecado que era para a morte nos conduza à morte. Mas, por certo tempo, talvez o Senhor nos conduza à humilhação, como Ele conduziu Davi. E se Davi pode confiar no Senhor, nós também podemos. Não sei qual foi o seu pecado, ou quais são os seus pecados. Mas, se você de fato se arrependeu do mal que fez, clamou de todo o coração pelo perdão de Deus, mediado por Cristo, e buscou restituir, na medida do possível, o prejuízo que você causou, então você pode se deitar em paz. Você pode. Aprenda a lidar com o resultado dos seus pecados por meio da cruz. Se submeta à disciplina do Senhor, mas com a esperança de que aquele que te disciplina para a vida e não para a morte. O perdão do Senhor é o único antídoto eficaz contra a culpa e as consequências dos nossos pecados. Por fim, o versículo de número 7 e 8 nos revela a vitória do rei,
a vitória de Davi. Diz assim o versículo de número 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O versículo de número 7 nos convida a usar as vitórias que o Senhor concedeu ao seu povo no passado como alimento para a alma aflita e arrependida. Se o Senhor perdoa Davi, Ele também pode me perdoar. Se o Senhor escutou a voz de Davi, aquele pecador, Ele também pode escutar a minha voz, este pecador. Devemos olhar para a salvação que Deus realizou como encorajamento para perseverarmos hoje pela fé. Lembre-se de que os nossos inimigos já são inimigos vencidos. Eles são como leões desdentados e serpentes sem presas. Lutamos uma batalha que Cristo já venceu na cruz. Essa é a nossa luta. Naquilo que nós não conseguimos fazer por causa do pecado que ainda habita em nós, Cristo Jesus é suficiente. Naquilo que o nosso pecado levaria ou nos conduziria para a morte, Cristo Jesus morreu na cruz. Como um rei, segundo o coração de Deus, Davi termina este salmo com uma oração. Assim como ele começou. Ele começa o salmo com uma oração e ele termina o salmo com uma oração. Que nos ensina a repousar nas bênçãos de Cristo. Quando o resultado dos nossos pecados baterem à nossa porta, quando a acusação for legítima, em parte a acusação de Simei, o benjamita, era verdade. Davi era um assassino. Ele não tinha sobre a sua cabeça o sangue da casa de Saul, mas ele tinha sobre a sua cabeça o sangue de Urias. Quando a acusação for legítima, não tente se explicar, mas descanse na misericórdia do Senhor. Tudo o que falamos até agora se resume a um convite para descansarmos na provisão salvífica de Deus. Quando a angústia pelas consequências dos nossos atos pecaminosos arrebatarem os nossos corações, aprecie pela fé o perdão de Deus. E você verá o seu lamento individual se transformando em uma oração de bênção comunitária, como este salmo é. O salmo inicia com um lamento, uma oração individual, e ele termina com uma bênção sobre todo o povo. Quando nós entendemos o perdão do Senhor, nós nos tornamos uma bênção. Nós abençoamos, nós pagamos o mal com o bem. Nós somos misericordiosos, porque Deus foi misericordioso para conosco. Não é só Davi, ou o pecado de Davi que era digno de morte, o nosso também era. E quando nós entendemos isso, não há desculpas para o perdão.
E este salmo é o motivo pelo qual devemos confiar em Deus, pois a sua palavra é a fonte e a garantia da nossa salvação. Entre as acusações, a multiplicação dos inimigos, as tantas mazelas, a fuga, Davi confia no decreto do Senhor, onde Deus o perdoa e diz que ele não morrerá. Eu quero concluir dizendo, na angústia da disciplina de Deus, e a disciplina, meus irmãos, por vezes, ela é angustiante, ela dói, ela humilha, ela nos lembra que somos pó. Troque o desespero pela confiança. Foi isso que Davi fez? Ele poderia muito bem se desesperar. Ele está em fuga, a arca da aliança não está mais com ele, o seu grande exército agora se tornou em parte seu inimigo, mas ele continua confiando em Deus. Ser salvo é continuar confiando em Deus, até mesmo contra a esperança. A graça do Senhor nos humilha para o nosso bem, porque a sua acusação gera arrependimento. As circunstâncias não podem nos justificar. Somente o perdão em Cristo nos livra do veneno da culpa, contida nas palavras dos nossos acusadores. Quando o teu pecado, quando o teu coração te acusar, lembre-se que Deus é maior do que o teu coração e que o perdão de Cristo é maior que as suas ofensas. Mas não use o perdão de Deus, não use a cruz de Cristo como uma desculpa para se entregar ao pecado. Davi confiou no perdão do Senhor. Em quem você confiará? Qual é o objeto da sua confiança? Em qual decreto você confia? Nas acusações ou no perdão de Cristo? É essa pergunta que esse salmo nos suscita. Ele responde que sim, a salvação em Cristo Jesus é suficiente, não só contra os nossos inimigos, mas também contra a ira de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor, da graça? Nada nos separará, nada, porque é Cristo Jesus quem morreu por nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Que essa palavra nos volte à memória no dia em que a tua disciplina e o resultado dos nossos pecados nos alcançar. Que a tua lei, que a tua vara não nos conduza ao desespero, mas ao arrependimento. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o teu Espírito gere em nós santidade, consciência dos males que temos cometido e que essa santidade se torne alegria para nós. Nos livre do pecado, Senhor. Nos livre do mal e do maligno, assim como o Senhor livrou a Davi. Que o Senhor também nos livre.
Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.